A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui vendo a respeito da armadura de Deus e hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. E a Bíblia nos fala na primeira parte do versículo 17 de Efésios 6, tomai também o capacete da salvação. Por que isso? Porque o alvo de Satanás é a nossa mente. As suas armas são as suas mentiras sutis e inteligentes. E as suas mentiras são tão brilhantes que temos pouca defesa contra elas, a não ser que conheçamos profundamente a verdade. Satanás quer manter-nos ignorantes da verdade de Deus. Sabe para quê? Para poder controlar a nossa mente. Do ponto de vista físico, a cabeça é um dos órgãos mais vulneráveis do homem. Não somente os soldados devem usar capacetes, pedreiros, motociclistas, jogadores de futebol americano usam capacetes de proteção. Se a cabeça sofrer lesões graves, todo o corpo começa a funcionar de forma irregular. E se Satanás consegue prender a mente com mentiras, passa a exercer controle e passa a destruir a pessoa por inteiro. Se a mente se esvai, tudo o mais se esvai. Muitas passagens bíblicas nos advertem quanto à nossa vulnerabilidade mental aos expedientes sutis de Satanás. Tiago, capítulo 1, versículo 8, afirma que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que isso significa? Ter ânimo dobre é tentar viver com duas mentes. É uma espécie de esquizofrenia espiritual. A mente divide-se em duas partes. Uma crê na verdade e a outra nas mentiras de Satanás. Quando Davi orou, unifica meu coração para temer o teu nome, no Salmo 86, versículo 11, ele estava nos mostrando a consciência que tinha do problema do ânimo dobre no campo espiritual. E nós devemos estar conscientes da tendência de ter fé nisso e não ter fé naquilo. Desejar ser vitorioso aqui, mas ser pecaminoso lá. Querer cumprir a vontade de Deus até certo ponto, mas não realizar a vontade dele depois daquele ponto. Se Satanás não puder controlar toda a nossa mente, já ficará bastante satisfeito em tomar a parte que você lhe permitir. Ele sabe que mais tarde conseguirá mais. E Satanás usa para isso de estratégias para controlar a mente. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nos mostra claramente que antes de nos convertermos, estávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Romanos 8, versículos 6 e 7, afirma: ter a mente controlada pela natureza humana produz morte, mas ter a mente controlada pelo Espírito produz vida e paz. Por isso, o ser humano se torna inimigo de Deus quando a sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Assim, como Satanás é inimigo de Deus, assim também o domínio que exerce torna nossa mente inimiga de Deus. Satanás pode controlar a mente do cristão. Ananias e Safira eram cristãos verdadeiros e faziam parte da igreja primitiva. Sofreram a mais rígida disciplina de Deus, a morte, porque, como diz Pedro, encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Irmãos e irmãs, Satanás ataca a mente do cristão de forma implacável e impiedosa.
Parece ter o poder de projetar os seus pensamentos em nossa mente, de sorte que pensemos que os seus pensamentos são os nossos pensamentos. E foi exatamente isso o que ocorreu com Ananias e Safira. Pensaram que a manobra para ficar com parte do dinheiro de sua propriedade, dizendo, no entanto, aos discípulos que estavam dando tudo ao Senhor, fosse ideia deles, mas não era. Era mentira de Satanás, projetada em suas mentes, e eles acreditaram nela, colocando-a em prática. Quando o idoso Simeão tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, uma das suas manifestações de louvor foi: os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas capítulo 2, versículo 30. A salvação era uma pessoa que Simeão podia enxergar e segurar nos braços. O salmista manifestou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, versículo 1. Pedro declarou em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro. Mais do que condição ou estado, a salvação é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa salvação. Após nos convertermos, ainda permanecem áreas em que somos incapazes de nos salvar. Uma dessas áreas é a mente. Por isso, precisamos do capacete da salvação para proteger a nossa mente dos pensamentos e pontos de vista projetados por Satanás e pelas suas forças demoníacas. A melhor forma de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora é manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Tão certo quanto Satanás pode encher os nossos corações, tanto mais o Senhor, Jesus Cristo, pode encher a nossa mente com os seus pensamentos. Ao contrário de Satanás, contudo, o Senhor Jesus não invade o lugar ao qual não é convidado. Eis porque cabe a nós convidar o Senhor Jesus Cristo a nos capacitar a pensar como Ele. É uma daquelas responsabilidades da graça que temos por dever a cada instante. É por isso que memorizamos a palavra de Deus. Faz parte de vestir a armadura. Não há meio mais seguro de introduzir em nós a mente de Cristo do que introduzir a sua palavra em nossa mente. Com frequência, afirmamos que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus e que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Quando se memoriza a palavra de Deus, de fato, está se procedendo a uma interiorização mental da mente de Cristo. Essa palavra torna-se um capacete de salvação para a mente e para o coração. Davi descobriu isso muito antes de Jesus vir à terra. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi estava introduzido em si a mente de Cristo, antes mesmo que a pessoa de Cristo se houvesse manifestado em seu ministério terreno. E se você, que nos ouve agora, meu irmão e minha irmã, quer mesmo proteger a mente do controle de Satanás, deve enchê-la da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é essencial para o combate espiritual. Aqueles cujas mentes são atormentadas pelos ataques de Satanás precisam da palavra de Deus em suas mentes. A coisa mais eficaz que você pode fazer por alguém tão atormentado é ajudá-lo a memorizar as Escrituras Sagradas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo afirma: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o capacete da salvação é
chamado a esperança da salvação. Cristo é a nossa salvação e a nossa esperança. Está vindo nos resgatar. No momento que retornar, isso será uma verdade, mas é verdade também em cada experiência na vida do cristão. Exatamente quando nos sentimos os mais perdidos e abandonados. Exatamente quando parece que o inimigo está alcançando a vitória. A esperança da salvação chega para nos guiar de volta ao lugar seguro. E se o capacete da salvação estiver cobrindo a nossa mente, jamais precisaremos perder as esperanças. Sempre sabemos que ele virá. E ele sabe onde estamos, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos continuamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Deus nos concedeu o capacete da salvação e nós devemos tomá-lo. Não podemos admitir passivamente a nossa salvação, mas sem temor, devemos tomar a Ele sua mente, sua palavra, seu poder e sua presença. O destaque não está em sermos salvos dos nossos pecados, mas sim naquilo que está à nossa disposição uma vez salvos. É uma salvação de proteção, que garante a vitória sobre os ataques e as pressões do reino de Satanás. E por isso, nós vamos orar vestindo o capacete da salvação. Amado Pai Celestial, neste momento tomamos pela fé o capacete da salvação. Reconhecemos que a nossa salvação é a pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Recebemos a mente de Cristo. Que os nossos pensamentos sejam seus pensamentos. Nós te louvamos, amado Pai, porque podemos conhecer a mente de Cristo ao esconder a Tua palavra em nosso coração e em nossa mente. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu falo com você agora que ouviu essa mensagem e que você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que talvez esteja doente numa cama, no hospital, e acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução para o seu caso, que para ti não tem mais esperança. Mas nós vimos o Senhor Jesus Cristo é nossa salvação, é nossa esperança. Então, você que se encontra nessa condição, ou então, você que um dia conheceu o Senhor Jesus, mas por algum motivo se afastou dos seus caminhos, e nesse momento sente vontade de retornar à casa do Senhor, você vai me ligar, nós vamos orar. E o telefone que você pode orar comigo é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 5533. Esse número também é o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem e eu retorno a ligação. Vou repetir: 0 operadora 11 9 4229 5533. E desde já eu os convido para visitar a nossa página no Facebook ou então o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.